Olá, padre, seja bem-vindo. Tudo bem? Como estão? Tudo bem, graças a Deus. Bem-vindo, padre. Padre Valdeci é quase conterrâneo meu, né? Lá do Paraná. Seja bem-vindo, padre, com a gente aqui. A Juventude do Brasil te acolhe com muito carinho. Eu fico muito feliz pelo convite, pela proposta, né, que foi feita, de trabalhar um pouquinho, de conversar um pouco. Gostaria que esse momento à tarde nosso pudesse ser praticamente um entrar na nossa sala e a gente sentar junto e bater um papo, né? Eu acho que seria bem interessante se nós, mesmo que virtualmente, conseguíssemos fazer isso, né? E a proposta, então, para hoje à tarde é trabalhar um pouco essa questão do sentido na vida e a felicidade. Nunca nós falamos tanto como nos últimos tempos dessa realidade do sentido na vida e, ao mesmo tempo, de felicidade. Às vezes eu tenho a impressão que a gente vai confundindo um pouco, né, essa questão, como se tivesse, primeiro momento, oposto, num segundo momento, como se tudo fosse junto, como se tudo fosse igual, e num terceiro momento, como se fosse, assim, inalcançável tudo isso. Então, independente das concepções que nós vamos tendo, nós vamos percebendo que é preciso um aprofundamento de tudo isso. Então, nós vamos primeiramente trabalhar um pouco algumas realidades de conceito, e depois eu gostaria de fazer com vocês uma partilha de alguns textos bíblicos que a gente possa, assim, exemplificar, pegando um personagem bíblico de maneira particular, que é São Pedro, que é uma pessoa, assim, extraordinária, e que no evangelho de hoje ele leva uma chamada de atenção de Jesus que eu fico pensando, se eu levasse essa chamada, eu ficaria pelo menos umas 2 semanas meio escondidinho de Jesus para falar assim, olha, não desfoca agora um pouquinho, né? Vai para outra, porque eu já recebi tudo que eu precisava de chamada de atenção, pelo menos nesses últimos dias, né? Mas assim, quando nós pensamos em sentido da vida, nós pensamos em algo muito amplo. Então, a gente precisa, primeiramente, trazer uma distinção desses conceitos. Para quem já participou de alguma formação comigo, ou até mesmo participou de alguma aula, assim, sabe que eu insisto muito nisso. Nós, primeiramente, precisamos fazer uma distinção entre aquilo que nós falamos de sentido da vida e aquilo que nós falamos de sentido na vida. Vamos pensar assim, olha, um quebra-cabeça, aquele jogo, né, que nós temos. Ele é feito de pecinha por pecinha. Mas qual é a intenção de ter um quebra-cabeça? Montar pecinha por pecinha até que a imagem, até que a figura, ela esteja totalmente contemplada na nossa vida. Qual que é um dos desafios que nós percebemos no trabalho juvenil, ou no trabalho com a juventude, ou com as juventudes, e que gera, geralmente, ou um desânimo com quem trabalha com as juventudes, ou com quem é jovem? É confundir esses dois conceitos. Nós trabalhamos a nossa vida inteira pensando dia após dia, né? Quando eu faço, por exemplo, uma descoberta vocacional, ou quando eu começo a trabalhar na igreja, ou eu quando faço um projeto de vida, eu penso que eu conquistei o sentido da vida. E aqui está um erro. Vamos voltar ao exemplo do quebra-cabeça. O quebra-cabeça é feito de pecinha por pecinha. Estas pecinhas são como pequenos sentidos, como pequenas satisfações, pequenas realizações, pequenas frustrações, realidades que eu coloco pequeno, mas a palavra não seria bem essa, porque cada um vive na intensidade que é próprio. Talvez na minha vida pode ser pequeno, na vida de outro pode ser grande, na minha vida pode ser grande, na vida de vocês pode ser pequeno. Então, assim, não tem como a gente mensurar, né?
a questão das experiências. Cada um faz uma experiência diferente. Mas vamos pensar que a cada dia eu vou encontrando sentidos. Isso nós chamamos de sentido na vida. Quando nós fazemos a junção de sentido e vida e colocamos esta ligação nos dá uma indicação de continuidade, de processo, de dinâmica. Então, nós precisamos primeiramente trazer esta indicação. A primeira realidade que nós temos é trazer a ligação que nós temos, né? A indicação de perceber o quê? De que o sentido na vida são as coisas do dia a dia que nós temos. Então, vamos supor, eu fiz uma prova na universidade e fui muito bem. É um sentido de realização, de felicidade, porque a felicidade, ela é momentânea, transitória e passageira. Ela não é para a vida toda a felicidade. Então, quem quer encontrar a felicidade no momento presente como um ato totalizante da vida, se frustra. A frustração, ela é importante de ser vivida, ela não é ruim. Claro que quem vive a frustração não é bom no momento, mas é preciso perceber que a frustração, ela nos amadurece. 3 são as vias de amadurecimento no contexto espiritual, mas também no contexto humano, nós podemos dizer. Amar, trabalhar e sofrer. Contudo, o amor, é bom ser amado, né? Amar é bom, ser amado é extraordinário. Trabalhar cansa, trabalhar é empenhativo, mas quando a gente para pensar que no final do dia a gente realizou aquilo que precisava, ou no final do mês o salário cai na nossa conta, isso é bom, não é ruim. O trabalho, ele dignifica, ele responsabiliza, né? O trabalho nos dá uma dinâmica de vida. Então a gente deseja o trabalho, mas o sofrimento ninguém deseja. Desejar o sofrimento é algo patológico. Agora, o sofrimento, ele faz parte da nossa vida. O sofrimento, ele está na nossa vida. E daí o que acontece? Quando o sofrimento bate a nossa porta, ou nós, aquilo que Dom Nelson falava, né, ressignificamos, ou nós nos paralisamos, atrofiamos na existência. Então, tem aquele pensador, né, russo, Dostoiévski, ele fala assim, que o sofrimento nada mais é do que a possibilidade. Ele vai trabalhar um pouco isso no contexto do vazio humano, mas nós podemos dizer que o vazio existencial, ele nada mais compreende ser do que a possibilidade de preenchimento. Então, quem não olha para os seus vazios, para os seus vácuos existenciais como possibilidade, fica preso às incertezas, às inseguranças, né? Fica preso a tantas construções negativas na própria vida. O vazio, ele não é agradável de ser vivido, principalmente quando nós o transformamos num inimigo. Mas quando a gente percebe que não tem outra solução e que nós vamos ter que fazer uma opção de acolher, porque ele está ali, né? É aquela visita que chega e não vai embora. Não adianta colocar a vassoura atrás da porta, não adianta ficar dando indireta, né? Não tem nada disso. Tá? O vazio quando chega, o sofrimento quando chega, ele chega e fala, vim tirar férias com você. E daí o que a gente faz? Acolhe. Agora, o ato de acolher, não adianta simplesmente acolher e deixar que o vazio fique ali. Porque o vazio, ele vai fazer com que alguns ecos fiquem girando, reverberando no nosso interior. E isso incomoda. Mas quando esses ecos são assumidos, integrados na vida do ser humano, são rezados, são dinamizados, são enfrentados, o que acontece? Vozes soltas podem ser bonitas, mas vozes juntas podem se tornar um coral esplendoroso.
pode se tornar imponente. Portanto, se a gente cantar sozinho é bom, bonito, agradável, imagina quando nós juntamos essas vozes interiores e, ao invés de vozes soltas, nós temos um coro que traz a beleza de quem nós somos, que canta os nossos sofrimentos, que canta as nossas alegrias, que canta os nossos desafios, mas que canta a nossa vida. O vazio existencial nos coloca diante do quê? De poder escutar os nossos próprios ecos. Eu estou aqui numa sala, eu estou fazendo uma experiência agora de administrador paroquial, né? A nossa diocese perdeu 2 padres que trabalhavam nas 2 mesmas paróquias, né? Ambos, um como pároco e outro como vigário, e eles morreram de Covid no mesmo dia. E sabendo de todo o sofrimento que existia com esses paroquianos nas 2 paróquias, eu estava num tempo para poder terminar os estudos, né? Estou terminando o doutorado e para poder fazer algumas outras experiências na docência acadêmica, na universidade, e de repente percebi essa necessidade, né, de vir para cá. Se eu ficasse apenas olhando para os meus ecos nesse momento das minhas vontades, eu ficaria num eco egoísta. Mas foi aquela circunstância de poder verificar que os meus sofrimentos se uniam aos sofrimentos de tantas outras pessoas que nesse momento seria fundamental, né, que eu estivesse com essas pessoas e essas pessoas estivessem comigo. Eu ajudo a discernir o eco do vazio dessas pessoas, mas essas pessoas também ajudam a discernir o eco dos meus vazios. E na vida cristã, ninguém é uma ilha, ninguém caminha sozinho. Cada um faz as suas próprias experiências, mas um colabora com o outro. Mas tudo isso para dizer, né, que agora eu estou no interior, bem no interior do Paraná, e a sala onde eu estou tem um certo eco aqui, né? É a sala da casa paroquial. E era o lugar mais iluminado que tinha aqui, né? Então, assim, esse eco, ele pode incomodar. Mas quando a gente aprende a conviver com o eco, ele se torna familiar. E ele passa, ao invés de incomodar, ele passa a ser presença agradável ou nem perceptível, porque faz parte do dia a dia. Então, assim, olha, para que a gente possa já pensar num conceito. Sentido na vida é o sentido que a gente encontra cada dia, em cada momento, em cada circunstância, em cada encontro, em cada possibilidade, em cada dinâmica, em cada sofrimento, em cada felicidade, enfim, que a gente encontra em cada circunstância. O sentido da vida são aqueles sentidos decisivos, cruciais. Nós temos esta circunstância, né? O sentido da vida são aquelas grandes decisões que mudam absurdamente a nossa vida. Eu, quando fiz a minha dissertação do mestrado, um dos avaliadores achou muito estranho, porque eu trabalhava a questão de vocação e sentido na vida, e eu fiz a seguinte afirmação: a vocação, na totalidade, ela só será vivida quando nós nos encontrarmos com Deus. No paraíso. Não aceito que seja em outro lugar. Quero que seja no paraíso. Porque, inclusive, aquela melancolia que a gente tem no final de tarde, diante de alguma coisa, eu caracterizo como saudade de paraíso. Ou seja, todos nós, quando temos determinadas tristezas, no fundo, quando a gente não consegue explicar, é saudade de um paraíso que Adão e Eva perdeu e que a gente está sentindo saudade até hoje. Por isso que a juventude é tão inconformada com algumas coisas. Porque ela tem sede de eterno, tem sede de plenitude, tem sede de paraíso. E a gente pode ofertar tudo para a nossa juventude e sempre vai estar insatisfeita. Por quê? Porque tem sede de paraíso. E sede de paraíso só é saciada com paraíso, no paraíso. Portanto, a realidade nossa
da vida cristã se coloca nesta circunstância, né? De poder vivenciar esse encontro com Deus a partir destas saudades, desses vazios, que é uma realidade do paraíso. Mas tudo isso também para poder dizer, né, que a vocação, ela respondida no dia a dia, nada mais é do que uma resposta a um chamamento, a um processo contínuo, a um encontro de sentido na vida. Agora, quando eu devolver para Deus aquele último suspiro, porque olha que coisa linda, quando nós nascemos, a primeira coisa que aconteceu foi o sopro de Deus na nossa vida. Isso é nefesh. Ou seja, sopro de Deus que foi dado para nós. E é doloroso esse sopro, porque a primeira vez que a gente sente, ele vem rompendo, tudo vai abrindo, tudo vai descendo, e ele vai se espalhando por todo o corpo. Porém, é algo que Deus nos dá, e o nefesh é como sentido na vida. Ele vai sendo trabalhado, desenvolvido, aperfeiçoado, ele vai sendo crescido, multiplicado, ele vai tomando conta de nós. E quando a gente morre, o último ato nosso é nós suspiramos, entregamos o nosso espírito. Esse entregar o espírito, assim como Jesus que expira e entrega o espírito, nós não entregamos mais aquele nefesh que foi dado. Nós entregamos o nefesh que foi trabalhado e a gente fala, Senhor, o Senhor me deu de presente o teu espírito e agora eu estou te entregando esse espírito trabalhado, lapidado, vivido, crescido, ampliado pela tua graça na minha vida. Então, é uma troca de presentes que nós temos. E troca de presente importante, nós não fazemos com qualquer pessoa. Só com pessoa extremamente importante. E se tem pessoa importante, é pessoa humana e pessoa divina. Deus e a humanidade. Nós precisamos, literalmente, assim, perceber que o sentido na vida é justamente esse trabalho no cotidiano que fazemos. E o sentido da vida é esta representatividade daquelas decisões mais importantes. Particularmente, eu considero a decisão mais importante nossa, quando passamos a existir, voltar para Deus. No tempo certo, quando Ele nos chama. Portanto, quando Ele nos chama, que seja a nossa entrega, esse último suspiro, esta expiração, poder dizer, aqui estou, quero agora voltar para casa. Nos últimos tempos, com tantas mortes, eu tenho meditado muito a morte a partir do retorno para casa. Ontem ainda eu atendi uma pessoa que estava profundamente revoltada com a questão da morte. E eu dizia, né, com toda essa questão do Covid e tal, e eu falava, né, eu compreendo que nós precisamos estar extremamente revoltados com as inconsistências e com as realidades que nos levam à morte. Isso sim. Mas com a morte em si não, porque é um desejo nosso enquanto voltar para Deus. A morte nada mais é do que voltar para Deus, do qual todos nós passamos a vida inteira desejando. Queremos estar com Deus. Agora, não podemos deixar, em tom profético, de ser contrário a toda e qualquer realidade que leva à morte em momentos em que ela poderia ter sido superada, em que ela poderia ter sido enfrentada, em que ela poderia ter sido, assim, prolongada ainda, né, na questão, a vida poderia ter sido prolongada. Aqui a gente precisa também ter esse critério, que é um critério bem satisfatório, sadio e humano, né, de ser verificado. Mas não é sobre isso que nós vamos tocar exatamente. Pensando então nisso, pensando nesta realidade, então vamos pensar assim, a questão
o Dom Nelson dizia, né, da ressignificação. Nunca se falou tanto em ressignificação como nos últimos tempos. E o ato de ressignificar é um ato de também maturidade. O ato de ressignificar é encontrar significado em cada instante. Re é uma partícula que nos coloca na continuidade, no fazer, no viver, e significado ou significação, a ressignificação, a significação é encontrar sentido em tudo o que vivemos. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele conduziu as pessoas nos evangelhos a fazerem o quê? Encontrarem sentido em todos os momentos da sua vida. Ele não fez com que as pessoas elas encontrassem sentido em um momento e estava tudo resolvido. Era contínuo o processo, era dinâmico o processo. Por isso, nós temos uma diferença entre aquilo que nós chamamos de ressignificação e aquilo que nós chamamos, particularmente, que nos dias de hoje vai se falando tanto, de resiliência. Existe uma dificuldade, inclusive, entre esses dois termos. Ressignificação quer dizer mudar. Eu não consegui fazer dessa maneira, então eu vou fazer de outra maneira. Mas eu não vou parar de fazer. E eu vou continuar por um outro caminho. Esse caminho está fechado, então o que eu faço? Se essa rua está impedida, eu vou por outra rua. O importante é, por vias diferentes, chegamos a um único caminho, né? a um único ponto de chegada, aliás. Né? Por caminhos diferentes, chegamos a um único ponto de chegada. Um porto seguro, né? Onde nós ancoramos. A resiliência é aquela ideia assim da bexiga. A gente infla para poder se adaptar. Mas a bexiga, quando não está amarrada, ela, ao ser murchada, ela diminui e volta a ser o que ela era. Então a resiliência, ela nos faz ter uma mudança momentânea. Agora, existem situações da nossa vida que não mudam apenas momentaneamente. Algumas circunstâncias mudam para sempre. A questão da morte, a questão de uma mudança de emprego, a questão da perda de um relacionamento, reprovar numa disciplina na universidade, e aqui poderíamos colocar uma série de coisas, não nos fazem ser como antes. A gente infla e volta. Não, a gente muda. Então nós não podemos falar tanto de resiliência. Deveríamos falar mais de ressignificação. Para nós, em âmbito cristão, é mais sadio. Jesus, ele não fala para as pessoas, mudem momentaneamente e quando precisarem sejam como camaleões, voltem a ser como antes. A conversão nos faz ressignificar a existência. Para isso, partindo do pressuposto ressignificação no dia a dia, ou seja, no sentido na vida, nós precisamos também verificar uma dinâmica que se estabelece a partir do quê? Da ideia de felicidade e alegria. Algumas pessoas falam assim, eu não sou feliz. Bom, elas podem não ser alegres. Agora, felizes é outra coisa. A felicidade está associada ao sentido na vida. Por que eu falo isso? Porque felicidade é vivida no dia a dia. A alegria, ela é eterna. Ela é a síntese. Por isso Jesus vai dizer no Evangelho assim, para que a minha alegria esteja em vós e ela seja plena. Aliás, para que esteja em mim e a alegria seja plena. Ou seja, esta indicação da alegria de Jesus e da plenitude nos coloca na dinâmica do contexto do eterno. Então, a alegria, para que a minha alegria esteja em vós e ela seja plena, não quer dizer um momento, quer dizer a plenitude. Portanto, esta indicação de alegria nos coloca no aparato total da vida. E o contexto da expressão da felicidade é o momento presente. Então a gente associa assim, quais as grandes crises que a nossa juventude vai tendo? Quando ela quer assumir um projeto de vida, um projeto de existência, um projeto de ser igreja, né, um projeto de encontro com Deus, que ao invés de ser escrito página por página, já quer chegar com o livro pronto. Mas a vida é escrita página por página e, portanto, é
sentido por sentido na vida, onde nós temos a felicidade como fio condutor. Agora, a síntese da existência cristã será o sentido da vida, na qual a alegria de Jesus será plena, porque nós estaremos com ele. O texto do Evangelho de quinta-feira, se vocês puderem, depois retomem. Existe a indicação assim, Jesus, ele fala, no capítulo 17 de João, Pai, é chegada a hora, glorifica agora o teu Filho no amor, para que a minha alegria esteja em vós, e vós estejam em mim, para que todos estejam em nós, como eu estou em ti. E Jesus fala 6 vezes a palavra Pai. Só que 6, na Sagrada Escritura, significa incompleto. Não é o imperfeito, é o incompleto. Por que Jesus fala 6 vezes e não fala 7? Porque ele fala, a minha alegria vai ser plena quando eles estiverem em mim, como eu estou em ti, ó Pai. Ou seja, quando nós, unidos a Jesus, aprendermos juntos a dizer Pai, o número 7 se completa. 6 vezes de Jesus, 1 vez nossa. Ele não exige muito. A exigência não é grandiosa enquanto assim, Jesus já fez a maior parte. Ele já disse 6 vezes. Quando que será pleno, eterno? Quando será assim, radical? Quando nós dissermos 1 vez. Como humanidade que forma família. Quando nós, como humanidade, dissermos Pai, completamos esta alegria de Jesus, que veio para nos formar família, nele como irmãos, nós com ele para o Pai como filhos. Pois bem, para isso a gente precisa estar muito atento a estas realidades. Felicidade é algo transitório, passageiro, momentâneo. A alegria é eterna. Mas a felicidade, ela é como peças do quebra-cabeça, elas vai sendo juntadas. Quando Deus nos chama a vivenciar esta realidade da felicidade no dia a dia, no contraste com a alegria, do sentido na vida, no contraste com o sentido da vida, e aqui, gente, eles não são antagônicos, eles são paralelos, mas não são a mesma coisa, tá? Quando nós fazemos essa experiência, eu gostaria de colocar para vocês um pouco daquilo que foi a vida de São Pedro, que é uma figura assim emblemática, né? Hoje, Pedro, ele tenta desviar o caminho, a atenção, e ele diz, Senhor, mas o que vai acontecer com esse que está aqui do lado, que era o discípulo amado, né? E Jesus vai dizer, literalmente com essas palavras, o que te interessa, Pedro? Cuida da tua vida. Jesus fala desse jeito com Pedro. Porque Pedro começou a desviar o assunto, assim, sabe? Mas por quê? Quando Jesus foi fazendo propostas na vida de Pedro, ele foi trazendo algumas não interpretações, mas também pode ser compreendido como interpretações na tentativa de burlar, de confundir Jesus. Olha o que acontece. Jesus passa e fala assim, Pedro, venha e eu te farei pescador de homens. Mas para isso, Jesus pede que eles deixem tudo para segui-lo. Pedro não deixou tudo. Tinha a vontade de Jesus e a proposta de Jesus, mas Pedro passou o evangelho inteiro falando das suas propostas. Senhor, quem vai ser o primeiro? Senhor, quem que vai estar do lado direito e do lado esquerdo? Senhor, isso. Senhor, eu não permitirei que te aconteça nada. Mas perceba que Jesus convidou para deixar tudo, inclusive as próprias propostas. Pedro não conseguiu fazer esse processo. Depois, no capítulo 6 de João, Pedro é chamado a ser pão. Por isso Jesus vai dizer no Evangelho de Mateus, na correspondência ao texto da multiplicação dos pães, dai-lhes vós mesmos de comer, ou seja, dê da vida de vocês. Mas
Pedro entendeu que era para ficar distribuindo pão, para poder fazer um assistencialismo. Errou de novo. Depois, lá na transfiguração, Pedro, ele é chamado a viver, ser, estar no paraíso. Mas para isso, além de Jesus, de Elias e de Moisés, ele também, Pedro, precisaria se transfigurar. E para isso, não ter medo daquilo que eles estavam conversando, sobre a paixão de Jesus. O que Pedro fez? Ele prefere permanecer ali na cena da glória, e ainda diz para Jesus, Jesus, para de ficar conversando essas coisas. Que coisa feia, Jesus, ficar falando de morte. Vamos armar 3 tendas. Eu nem me incomodo de ficar do lado de fora. Eu fico aqui do lado de fora, armo uma tenda para ti, outra para Moisés, outra para Elias, mas vamos falar de glória. E Jesus fala, o meu assunto não é de glória, a cena é de glória, mas o assunto é sobre a cruz. Pedro não entende. Depois, Pedro é chamado a viver um ideal no lava-pés. Quem comunga dos ideais de Jesus Cristo é capaz de assumir o seu projeto. Pedro, ele fica brigando com Jesus para não lavar o pé, depois para lavar a cabeça, para lavar a mão, tenta desvirtuar a proposta. Paralelo a isso, Jesus, quando entrega o pão, né, embebido no vinho, o seu corpo, né, embebido no sangue, né, no cálice, a Judas, ele faz de Judas a pessoa mais importante, porque entrega primeiramente a ele. O texto diz que Judas pegou, mas não diz que Judas consumiu, comungou. Comungar Jesus quer dizer comungar os mesmos ideais. Judas não tinha condição. Pedro tentou, mas ele comungou, trazendo ainda os seus interesses. Depois, Pedro é chamado a ser uma testemunha da ressurreição. Mas a testemunha da ressurreição é o discípulo do amor. Quem ama tem pressa. Pedro corre, mas chega depois. E ainda fica dizendo que não acreditou. Por último, ele é literalmente chamado a ser discípulo do amor. Mas ele fica reclamando e desviando a responsabilidade da vivência e da escola do amor. A ponto de que, no momento em que Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me amas? O texto da tradução nossa do português não é muito legal, mas Jesus pergunta, Pedro, tu me amas mais que estes? E Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. Ou seja, amor e o gostar e o amar tem um abismo, né, de diferença. Lá pelas tantas, Jesus pergunta, nem colocando uma proporção, né, de amor mais do que esses. Ele simplesmente pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. Por último, Jesus fala assim, Pedro, eu estou entendendo bem? Você não me ama? Você apenas gosta de mim? E Pedro se entristece porque Jesus entendeu o que Pedro estava tentando confundir. Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu não te amo e que eu apenas gosto de ti. Daí Jesus fala, antes, na tua juventude, Pedro, você ia para onde você queria. É a instabilidade. Mas o amor faz com que a gente vivencie esse contexto tão pleno e tão bendito de aprender. O amor ensina, o amor consome, o amor converte, o amor transforma, o amor transcende. Viktor Frankl, o fundador da logoterapia, da escola de logoterapia, ele vai dizer que 3 vias são fundamentais também, como bom judeu, ele traz sempre o número 3, enquanto plenitude e divinização do ser humano, enquanto realidade de maturação. Primeiro, é preciso se conhecer. Quem bem se conhece, sabe também fazer caminho para Deus. Então, o autoconhecimento é muito importante. Depois, é preciso perceber que nesta dinâmica do autoconhecimento, nós vamos percebendo o que precisamos nos distanciar. Realidades de pecados, de intransigências, realidades de dificuldades na vivência do dia a dia.
O autodistanciamento é um aprofundamento do autoconhecimento. Autodistanciar quer dizer, eu não quero mais viver desta maneira, eu quero fazer diferente. E por último, a autotransfiguração ou autotranscendência, ou seja, viver um processo do qual nós só temos sentido quando nós dedicamos e ofertamos a nossa vida por algo, por um bem maior, por um ideal, para nós cristãos, por Jesus Cristo e pelo seu projeto. Portanto, meus queridos, qual que é a dinâmica que nós precisamos enquanto aqueles que vivenciamos o contexto juvenil e trabalhamos com esse contexto juvenil? Fazer um projeto existencial que esteja pautado nas raízes da vida e da vida cristã, em Jesus Cristo. Escutar dele, a obediência vem justamente, ela não entra pela mente, a obediência entra pelos ouvidos enquanto linguagem simbólica, né? A obediência vem de duas palavras latinas, ab audire, ou seja, abrir os ouvidos. O judeu, ele percebe que o contexto da fé entra pelos ouvidos e traduz pela vida, pela agilidade, né, da própria existência em querer encontrar o Senhor. Portanto, quando nós abrimos os nossos ouvidos à proposta de Deus, nós nos abrimos à graça de poder acolher quem nós somos, para nos distanciar de tudo aquilo que nos impede de chegar a Deus e para poder fazer um encontro de transcendência, ou seja, com aquele que é o sentido maior, um supra-sentido para nós, que é o próprio Deus. Portanto, é preciso saber que nós, ao longo da nossa vida, teremos um sentido da vida no encontro com a alegria plena. Mas, por enquanto, é preciso empenhar, consumir a nossa vida em vivenciar e discernir o sentido na vida mediante os vazios e a felicidade. O vazio é o espaço, o eco, mas é também a possibilidade de poder converter, encontrar, significar e assim fazer uma experiência gradual no caminho com o próprio Senhor. Eu acho que eu já falei muito, não falei? Vocês já não estão cansados das minhas muitas falas? Não, acho que os jovens estão gostando muito aqui, estamos vendo aqui os comentários, né, dizendo que é bom ouvir as suas palavras, Padre Valdeci. Mariana também estava atenta lá, né, Mariana? Eu até tomei nota. Estava aqui anotando as coisas. Eu falei, meu Deus, que interessante isso. Acho que o pessoal está gostando. Quando o padre começou a fala, eu vi que tinha bastante gente elogiando. Eu falei, o padre já tem um fã-clube. E agora eu acho que esse fã-clube cresceu, porque é muita gente elogiando aqui, falando que a reflexão foi bastante profunda, mas ao mesmo tempo, né, bastante clara, assim, algo que deixou a gente boiando. Muito obrigada, padre. Foi bastante importante essa fala, viu? Eu que agradeço, né? Fico muito feliz mesmo. É um tema que é profundamente desafiante, mas é algo que eu gosto muito, muito mesmo.